Boa noite, gente. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Para dar início à nossa doutrinária da noite, eu convido a nossa irmã Gracinha para a leitura preparatória. Boa noite. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não espere por uma nova encarnação para renascer em melhores condições interiores, a fim de que possa realizar o que nesta não tem conseguido fazer. Como o sol que renasce a cada dia, ou como o ano que se renova a cada janeiro, renasça hoje das tuas falhas morais e busca o aprimoramento da tua alma. Se até ontem fracassaste nos teus propósitos de melhoria interior, renasce hoje para uma vida mais ativa em favor do bem comum. Se viveste envolto num emaranhado de erros que cometeste, renasce agora para uma vida de mais acertos. Todos os dias a vida te oferece inúmeras oportunidades de renascimento interior. Renasce assim: o ódio para o amor, a mágoa para o perdão, da maldade para a bondade, da tristeza para a alegria, do desânimo para a luta, da revolta para a resignação, do orgulho para a humildade, da vaidade para a simplicidade, da descrença para a fé, da dúvida para a certeza, da crítica para a indulgência, da queixa para a paciência, da irritação para a calma, da agressividade para a brandura, do egoísmo para a prática da caridade. Assim, qual a feia lagarta que renasce de casulo, transformada em uma linda borboleta, através de renascer um dia em outra vida, pleno de luz pela vitória que conquistaste sobre ti mesmo. Que assim seja. Que assim seja. Para a prece inicial, convido nosso irmão João. Vamos fechar os nossos olhos para que a gente possamos sentir a presença do nosso irmão Jesus e que possamos sair daqui melhor do que o que chegamos e absorver todo o ensinamento da noite de hoje que o nosso irmão vai passar para a gente e que lá fora possamos colocar em prática todos esses ensinamentos. Ó Cristo, Senhor meu, vindo dos altos céus, guardo que te confio bem junto a ti, meu Deus. Eu acredito que o Cristo abre sempre caminho onde antes não havia caminho. Eu creio nessas palavras, eu creio nessas palavras, eu creio nessas palavras. Senhor, eu de mim nada posso, mas o Cristo que habita em mim, tudo pode e realiza, hoje e sempre. Que o Senhor Jesus nos ilumine a todos nós, encarnado e desencarnado, que assim seja. Que assim seja. Para a leitura do Evangelho, nossa irmã Elane. Que a paz de Jesus esteja com todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Deixar vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Apresentaram-lhe, então, criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem, com palavras rudes, aqueles que a apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza,
como a tomou para o da humildade. Essa comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito velho e que traz, em renascendo para a vida corporal, as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que lhes assemelham. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Na noite de hoje temos como palestrante nosso irmão Liosmar Santos, com o tema João Evangelista. Que Jesus te abençoe. Obrigado. Boa noite a todos. Pela quantidade de encarnados e principalmente desencarnados que aqui se encontram, o boa noite foi um pouquinho fraco, e considerando que o Evangelho do Cristo é alegria pura, merece um boa noite melhor. Boa noite a todos. Boa noite. Tá bem que vocês podem fazer melhor? Boa noite a quem está nos assistindo pela web também. Sejam bem-vindos. E nessa noite nós vamos conversar um pouquinho sobre João Evangelista, um dos apóstolos do nosso mestre e amado. Primeiramente, vamos diferenciar João Evangelista de João Batista. São seres diferentes, são espíritos diferentes, em épocas parecidas. João Batista era primo carnal do Cristo, filho de Isabel, e é considerado precursor do Cristo, porque ele vem para preparar o ambiente. Ele vem mostrar uma outra forma de viver e divulgar a Boa Nova. Quando Cristo reencarna e atinge a época determinada pelo alto para sair divulgando a Boa Nova, ele vai ao encontro de João Batista. Aí tem a simbologia do batismo, como vocês bem sabem. Dali em diante, João Batista diz: olha, a partir de hoje vocês não me seguem mais, seguem o Cordeiro, seguem o Mestre. João Batista sai, vai ao deserto, passa um tempo fisicamente sozinho. Depois, vocês bem sabem, ele é morto e por aí vai. João Evangelista, por sua vez, é filho de Zebedeu com Salomé. Ele e o seu irmão Tiago maior, ambos foram apóstolos do Cristo, estiveram no colegiado. Salomé é aquela famosa mãe que diz ao Cristo: Mestre, eu quero que os meus filhos fiquem uma à sua esquerda e uma à sua direita. E aí o Cristo vai e responde, olhando para ela, para Tiago e para João: se eles fizerem por onde, estarão ao meu lado pela eternidade. Em resumo, ele diz isso, porque não cabe ao Cristo escolher quem vai estar com ele, mas a nós. Nós é quem escolhemos se vamos ou não segui-lo, quando vamos segui-lo e como iremos segui-lo. Não é ele quem escolhe, ele sempre esteve e sempre estará de braços abertos para todos nós. João Evangelista era um dos mais jovens apóstolos. Quando ele é convidado pelo Messias, ele estava na flor da idade, na sua juventude. E no mesmo instante, imbuído de amor profundo, acolhe o pedido do mestre, do seu chamado, e vai ao lado do seu irmão. Veja que ele era de uma família materialmente bem de vida. O seu pai tinha uma frota de barcos. Então ele poderia dizer: não, vou ficar no conforto da minha casa, ao lado da minha família, tendo uma boa vida material e pronto. Mas ele escolhe a melhor parte, que é seguir o mestre, que é enfrentar inúmeras dificuldades. E ao final da sua vida, com quase 100 anos, sai vitorioso. Ele é o último dos apóstolos a desencarnar. Então João, desde o início, se mostrou um dos mais fervorosos apóstolos do Cristo. Era um dos que mais demonstrava amor em suas atitudes, acolhendo aqueles que passavam
ao redor do Mestre e ao redor dele. Mostrava a todos os instantes que o Cristo podia contar com ele para o que desse e viesse. Presenciou momentos belíssimos de curas, mas também momentos marcados por uma certa melancolia. A exemplo da crucificação do Cristo. Quem não recorda, e muitos de nós estávamos lá, perdão porque eu estou um pouco gripado com a garganta dolorida, muitos de nós estávamos lá encarnados naquela época. Quem pode dizer que não? Não recordamos nesse momento. Mas uma coisa é certa, no momento do madeiro, só a mãe do Cristo, a mãe física, estava lá de joelhos, chorando, não lágrimas, mas o seu próprio coração estava partido. Depois chega o jovem João para ajudá-la nesse momento difícil. É quando o Cristo diz: homem, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Daquele momento em diante foi confiado a João o cuidado da mãe de todos nós, que simboliza as mães até hoje. Olha a tarefa e responsabilidade desse ser, que já era muito evoluído naquela época. Porque nós não podemos cair na forma equivocada de pensar que os apóstolos foram escolhidos aleatoriamente. Que o Cristo achou João bonito, Pedro firme, não. Vieram todos preparados. No momento certo, o Cristo só saiu chamando: vamos, chegou a hora do trabalho. Só isso. Por isso que um a um foi aceitando o convite. Quando o Cristo desencarna, Maria fica inconsolável. Perdão, fica inconsolável. Qual mãe não ficaria olhando seu filho que não devia nada a ninguém, que só fez o bem, que só amou, morrer daquela forma? Não obstante ser um espírito muito evoluído, que sequer pertence ao nosso planeta Terra. E João cuida da mãezinha. É tanto que depois de um pouco tempo que o Cristo desencarna, ele vai convidar Maria para morar com ele em uma casinha que ele havia construído. E lá nessa casinha, Maria começa a atender todos os doentes e enfermos que batiam à sua porta, até seu último instante de vida física. E João, a mesma coisa. Só que o Império Romano não queria que a Boa Nova chegasse aos corações e às mentes de todas as pessoas daquela região reencarnados. Eles queriam de todas as formas possíveis estancar a divulgação do Evangelho do Cristo. Tentaram de todas as formas. É por isso que, se vocês olharem a história dos apóstolos, eles tiveram mortes não tão legais assim. Por exemplo, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de morrer igual ao mestre. Então João, reencarnado, vivendo a Boa Nova, acabou chamando a atenção do Império Romano, que disse: opa, peraí, não vai dar certo deixarmos esse rapaz solto, fazendo o que quer e bem pensa. Vamos tomar alguma providência em relação a ele. E assim o fizeram. O exilaram na ilha de Pátimos, onde ele fica cercado de soldados que o vigiavam diuturnamente, 24 horas por dia. Se João saía para caminhar, sempre tinha no mínimo 2 soldados, um de cada lado. Uma ilha que não tinha vegetais nem animais naquela localidade. A água quase que não dava para beber, cheia de vulcões que antes estavam em erupção. Uma verdadeira prisão. E João, todos os dias, parecia estar vivenciando um verdadeiro paraíso. Não reclamava, não murmurava, não xingava um soldado sequer, e acabou ganhando o respeito de todos eles. De tempos em tempos, as turmas eram trocadas, para que os soldados pudessem retornar a seus lares e descansar. Mas o João permanecia lá. Depois de um certo tempo, quando ele conquistou a admiração e respeito de todos os soldados que lhe faziam companhia, ele recebeu um pouquinho mais de liberdade e começou a peregrinar sozinho pela ilha, já que não tinha como ele fugir.
Um certo dia, os soldados vão à procura de João e o encontram sentado, conversando com os peixes. Os peixes haviam feito como uma verdadeira sinfonia na sua frente, bem arrumadinhos, um a um, atentos, direcionados ao evangelista. E ele falando do reino de Deus. Os soldados ficaram espantados. Nunca haviam visto ou presenciado alguém que falasse com os animais. E pior, que os animais mostrassem que estavam compreendendo o que João estava falando. Não apenas os peixes, mas também os pássaros, aos quais faziam verdadeiros hinos de louvor para João Evangelista, para que ele pudesse narrar as boas aventuranças, as boas histórias que havia vivenciado com o Mestre, com o Messias. Mas nem tudo são flores, nem tudo são sabores. João, em um certo dia, enquanto conversava com os peixes, recebeu a sentença de morte. Os soldados romanos se aproximaram dele, pediram para que ele se erguesse, abriram o pergaminho e começaram a ler a sua sentença. João deveria ser colocado em um tacho com azeite para que pegasse fogo e não restasse nada do pobre evangelista. João não murmura, não reclama, nem pensa em fugir. Muito pelo contrário, aceita de forma tranquila e serena a sua sentença. Mas antes de eu contar o que acontece após a sentença, assim ninguém vai dormir, vamos voltar um pouquinho em um outro livro chamado Obras Póstumas. Quem não leu, leia. É um livro belíssimo, que Kardec começa a confeccioná-lo ainda encarnado, mas desencarna enquanto estava fazendo, e sua esposa, juntamente com seu aluno Leão Diniz, finaliza-o. É um livro riquíssimo em conhecimento. E nesse livro, Kardec, ele conta a história de um rapaz que tem que atravessar algumas florestas ao longo da sua vida. Esse rapaz, como qualquer jovem, entusiasmado, cheio de vigor, querendo descobrir coisas novas, se aventurar, crescer em experiência, ouve de um senhor que havia um caminho que levaria a uma montanha jamais vista por qualquer viajante, e o propõe seguir esse caminho para que do alto da montanha ele pudesse contemplar coisas que os olhos humanos jamais conseguiriam ver. Então ele aceita o desafio e começa a trilhar um caminho lindo, cheio de flores, perfumado, sol irradiando sobre a sua pele. Mas logo à frente ele vislumbra uma floresta densa, escura, a qual não lhe apresentava naquele instante uma saída. Mas ele resolve adentrá-la. No início, ele começa a ver poucas pessoas trilhando, seguindo a mesma direção que ele estava traçando. Vê alguns animais, como feras escondidas, prontas para dar o bote. Nota algumas plantas que ele não conhecia, mas prossegue. Pouco a pouco, alguns obstáculos se fazem presentes, e ele começa a ter arranhões em sua pele, machucados. Pensa de forma rápida em desistir, mas lembra das palavras do Senhor que o convidou a essa jornada, que diante de todas as dificuldades, ele persistisse, que jamais se entregasse, porque valeria muito a pena ele trilhar essa jornada. E assim ele prossegue. Passa-se um tempo e ele sai da primeira floresta. Vislumbra um caminho parecido com o do início da jornada. Florido, o sol radiante, perfumado, alguns animais belíssimos. E ele resolve prosseguir. Mais adiante, ele encontra uma segunda floresta, parecida com a primeira, só que agora com muitos mais obstáculos, com mais problemas, com mais dificuldades. As feras eram ainda mais ferozes, loucas para saborear sua carne. Ele caiu em inúmeras armadilhas,
Se feriu, caiu no chão, se machucou, pensou em desistir. Mas sempre vinha à sua mente as mesmas palavras do sábio: prossiga, meu filho, não se entregue, não desista, valerá a pena a jornada. Mais uma vez, ele se ergue, sai da segunda floresta e logo em seguida adentra a terceira floresta. Nessa, ele vê que seria muito difícil passar por todos os perigos sozinho. Adquiriu mais experiência, estava mais sábio. Desculpe. Conseguiu antever alguns problemas, desviar de alguns obstáculos, mas não conseguiria sozinho. Então, caindo em uma armadilha, fica preso ao chão. Quando pensava que era o seu fim, vê ao longe se aproximando um ancião, um senhor. O Senhor estende a mão, ergue-o mais uma vez e diz: meu filho, por acaso estás perdido? Ele disse: há algum tempo eu estou em uma jornada que me fora prometida uma recompensa ao final, uma montanha belíssima, da qual lá em cima eu conseguiria avistar toda uma planície, paisagens belíssimas, pessoas, coisas que o olho humano não consegue vislumbrar. Mas já estou em dúvida se essa montanha realmente existe. Já tenho dúvidas também se eu conseguirei vencer a todos os obstáculos. O Senhor então diz: meu filho, a montanha não só existe, como eu resido nela. De tempos em tempos, eu desço dessa montanha para ajudar viajantes como você, que vão se perdendo ao longo do caminho. Alguns que desistem facilmente, outros lutam, mas não possuem forças próprias para vencer a tudo e a todos. Alguns raros conseguem, sem a minha aparente ajuda, chegar ao final dessa jornada. Mas eu estou aqui e você pode contar comigo. Entusiasmado pelas palavras do ancião, o jovem resolve terminar e prosseguir, saindo adiante da terceira floresta. É quando ele vislumbra finalmente o alto da montanha e resolve escalá-la. Só que estava muito ferido, muito machucado. Mais uma vez a dúvida pairava em sua mente. Mas agora ele tinha 2 bons motivos para prosseguir. O primeiro viajante que lhe convidou para essa jornada, e o ancião que havia garantido que residia lá em cima, e que quando ele alcançasse o topo, ele iria entender toda a jornada pela qual passou e muitas outras coisas. É então que ele resolve escalar. Quando chega no alto da montanha, ele encontra o ancião, e o ancião diz: olhe ao seu redor e você entenderá, porque de tempos em tempos eu saio da minha paz, da minha casa, do meu local, para descer a verdadeiras zonas abissais para ajudar as pessoas. E o viajante, contemplando a grandeza que estava aos seus pés, consegue perceber que muitas pessoas se perdem em uma jornada, mas quando tem uma ajuda, fica muito mais fácil. Quando você cai e enxerga alguém ao seu lado para lhe auxiliar, por mais que naquele momento você não tenha forças, a outra pessoa vai lhe transmitir o que é necessário. Alguns momentos da vida vão lhe machucar, vão lhe ferir, vai fazer com que você caia e duvide se vai se conseguir mais uma vez ficar de pé. Mas é aí que sempre surge um ancião. O ancião é o Cristo, é o nosso mestre. As florestas simbolizam as encarnações pelas quais passamos, cheias de dificuldades, de problemas, de tensões, de angústias, de preocupações. Mas todas as encarnações, assim como as florestas, têm um fim, têm um término. E após esse término, se você fez por merecer, vai poder contemplar toda a grandeza, não de apenas uma planície, mas de todo o universo, que é vasto e infinito.
Então, quando Cristo nos convida a adentrarmos algumas florestas, é porque Ele sabe do nosso potencial. Quando Ele convida João Evangelista para ser um dos seus apóstolos, para passar por todos os tipos de provações imagináveis, é porque Ele sabia da capacidade daquele ser, que tinha um amor inimaginável para aquela época, que tinha um vigor e uma força de vontade capaz de tocar até os corações mais duros e rebeldes. Foi isso que Ele fez com os soldados na ilha de Pátimos. Ele aceita adentrar o tacho cheio de azeite em fogo vivo e vai em direção ao seu desencarne. Os soldados, alguns, sem poder demonstrar fragilidade nem chorar, resolvem ficarem em silêncio, contidos, esperando apenas que o Pai João fosse cumprir o seu destino. Ele adentra. Depois de um certo tempo, o fogo começa a diminuir. Os soldados começam a cavar a cova, onde seriam enterrados os restos físicos daquele apóstolo. Para a surpresa de todos, ao diminuir integralmente o fogo, Pai João sai sem nenhum arranhão, ileso de dentro daquelas chamas. E aí, para não ficar só eu falando, quem pode me ajudar e me explicar como isso aconteceu? É um estudo. Ninguém quer participar? Estão tímidos? Seria possível... Alguém vai falar? Ou eu ouvi uma voz de encarnado ou de desencarnado. Eu não tenho medo, mas se alguém tiver, é a hora de correr agora. Com uma observação. A fé conseguiu vencer. João aqui na frente fala da fé de João. João, xará do João Evangelista, de João Batista e por aí vai. Tá vendo? Seria possível a fé de João Evangelista o salvar até daquela morte? Sim ou não? Vejam o que João fala no momento que estava indo em direção ao fogo. Seja feita a vontade de Deus. Se é preciso que eu pereça para que o Cristo cresça nos corações dos homens, encontrareis a paz nesse ato e levarei comigo, por onde for, a alegria de ser útil. Quantos de nós, nos momentos mais difíceis de nossas vidas, teríamos a fé e a convicção que não estamos sozinhos, que podemos enfrentar até os obstáculos mais difíceis e sairemos vencedores? Quantos de nós trememos na base, como diz no popular, diante de um diagnóstico de câncer? Beber um pouquinho d'água. Sendo bem sincero, eu tremi. Aproximadamente 3 meses, meu pai já ia fazendo tratamento, sem saber o que era. Eu fui receber um resultado em Aracaju dele. E o médico disse: pode sentar, vamos conversar um pouquinho. Eu sentei e ele calmamente disse: olha, seu pai foi diagnosticado com um tumor na boca. Tem 2 opções. O exame não deu conclusivo. Pode ser câncer ou um mero tumorzinho, faz a operação, tira, acabou, vamos embora, vamos ser felizes. Beleza, o que é que eu tenho que fazer? Faz o exame tal, para ter precisão do laudo, e aí você vai tomar as providências devidas. Passei 15 dias mentindo para o meu pai, porque ele já é um idoso, tem pressão arterial e tudo. Eu não queria preocupá-lo antes de saber o resultado exato. Disse: não, vamos ver primeiro o que vai dar. Fizemos um exame, contei aos meus irmãos e esperamos. E meu pai todo dia: cadê? Não vai chegar não. Que demora. Eu vou buscar. Não, não vou não. Tem que pegar a topica, não vou não. Deixa para você mesmo. Só que bom, deixa que eu resolvo. Mas infelizmente deu câncer na boca dele. E aí, na hora, com o conhecimento que eu tenho, não é muita coisa não.
mas tem 7 a 8 anos que eu estou estudando a doutrina e tentando vivenciá-la. É difícil, mas nós tentamos. Ter uma tremidinha por dentro. Sabe por quê? Nem tudo está no nosso controle. A grande fatia dos problemas estão no controle do alto, do nosso Pai, que aqui é representado pelo Cristo. Então nós não nos preparamos devidamente para esses momentos. Por isso que não fazemos igual João Evangelista. Nós não vamos de forma tranquila. É preciso às vezes a vida dar uma chacoalhada em você para você acordar. Senão não acorda. Mas passou um momento, passou a tremedeira, está bem tranquilo. Já fez a cirurgia, está em casa em recuperação e vamos seguir. Mas nesse momento é que você testa a sua fé. Porque você pode se revoltar, você pode se lamentar, ou você pode aceitar. A revolta tem sentido? Não. Você vai chorar igual uma criança mimada, vai se jogar no chão, e Deus vai dizer o quê? Quando você cansar de chorar, você se levanta e segue sua vida. Simples. Vai se lamentar, só vai perder seu tempo falando. Então é melhor aceitar e seguir em frente. Foi isso que João fez. Aceitou o seu destino, confiando em que ele não estava sozinho. E aí o que é que o alto faz? Manda 2 emissários, naquele momento, para que, entre aspas, colocasse uma roupa fluídica ao envolto de João, no qual nenhuma chama daquele fogo o tocaria. Enquanto os soldados estavam lá fora, ele estava conversando com os amigos espirituais. Simples, só isso. Aí quando ele sai daquele tacho, os soldados ficam como? Boquiabertos. Não é possível você entrar em uma verdadeira fogueira e não sair queimado. Mas João conseguiu. O boato se espalhou de forma rápida, porque venhamos e convenhamos. Fofoca corre rápido aqui em Itabaiana. Corre rápido aqui. Lá em Frei Paulo, 10 segundos já rodou a cidade toda. Mas notícia boa não é assim não, demora. Se for acidente, semana passada eu estava aqui em Itabaiana, no shopping, teve um acidente com 5 minutos. Todo mundo já sabia que um havia desencarnado, que o outro estava no hospital, quem havia sido, como havia acontecido, o local, tinha fotos e tudo. O que eu acho um desrespeito. Sabe por quê? Imaginem vocês uma família ter a notícia que um ente querido desencarnou através de uma rede social. Então, se mandarem para mim, normalmente eu não olho porque eu sou medroso. Essas coisas eu não gosto de ver. Eu não tenho medo de espíritos, mas não gosto de ver acidentes, essas coisas eu não gosto. É da minha natureza. E se chegar uma foto até mim, vai morrer ali mesmo, porque eu não vou repassar. E aconselho mesmo a vocês. Porque é uma falta de respeito. É você não ser cristão naquele momento. Pensem na dor dos outros. Pensem na aflição das pessoas que estão envolvidas. Então nós temos que ter todo esse cuidado. E aí, quando o pai João sai, ele olha para os soldados e diz: tende bom ânimo, meus irmãos. Olha a mensagem dele. Os soldados boquiabertos, espantados, e ele sai tranquilo, sereno. Aí um dos soldados manda a comunicação para Roma e diz: olha, não deu certo. Melhor soltar, porque não vai resolver nada. E assim fizeram. Esperem o mandato de liberdade de pai João Evangelista. Só que os soldados, que a essa época já tinham uma grande admiração pelo apóstolo, desconfiaram o quê? Pode ser uma armadilha. Então, sugeriram o seguinte: pai João, vista uma de nossas roupas do exército, raspe a cabeça, mude o seu nome e vá para Éfeso, porque lá quase ninguém lhe conhece, sabem de seus ensinamentos, mas não lhe viram pessoalmente. Vá para lá, fique tranquilo, na surdina, que eles não vão lhe achar, porque pode ser uma baita de uma armadilha para você. E assim ele fez. Aí um soldado, intuído pelos benfeitores, recomendou o nome para João: Francisco. De hoje em diante, seu nome será Francisco. E assim ele fez. Vai até Éfeso, monta sua residência lá e começa a ajudar a comunidade.
em pouquíssimo tempo, já era admirado por todos. Ele encontra um jovem chamado Pátios. E esse jovem, que estava estudando em Roma, ao retornar à sua casa de origem, volta com uma doença seríssima, a qual, se fosse descoberto pela comunidade, ele seria exilado, a exemplo dos leprosos. Tinha vales, locais em que as pessoas doentes, que não havia cura na época, eram mandadas para morrer lá, como um indigente morre hoje em dia. A família do rapaz, muito rica materialmente e influente, resolve chamar, na visão deles, o único que poderia resolver a situação, João Evangelista. Ele chega na casa, primeiramente pede silêncio, porque silêncio é uma forma de respeitar nossos amigos espirituais. Só abrindo um parêntese, se eu chego em uma casa espírita, que não é só uma casa espírita, ela é escola, ela é hospital, ela é um pronto-socorro, vocês veem aqui a dimensão física, mas não tem ideia de como é essa casa na dimensão espiritual. Vocês não têm ideia de quantos irmãos estão sendo assistidos nesse momento pelos benfeitores. E aí, se eu chego aqui, a exemplo de um maluco no pedaço, quem assistia? Eu ainda assisto até hoje. Só eu que estou velha. Meu povo, vocês não envelhecem não, é? Rapaz, vocês estão, olha, tomando elixir da juventude. Você chega aqui com um rádio no seu ombro, na maior pancadaria auditiva. É uma forma de desrespeito. Eu chego aqui, ao invés de me concentrar e fazer uma prece, fico falando da vida do povo lá fora. É uma forma de desrespeito. Sabe por quê? Ao seu lado está sentado um espírito doente. Em hospital é permitido conversa? Não, silêncio. A mesma coisa em qualquer ambiente religioso. É uma forma de nos conectarmos ao alto. Nossa vida é tão atribulada e rápida, nosso dia a dia, que esse momento nós temos que usar para relaxar, para nos conectarmos, para mudarmos a chave, deixarmos os problemas de lado. Lá fora, minha família é tão problemática, tudo bem, depois eu resolvo. Agora eu vou comungar com o alto. E aí domingo de manhã eu me levantei e tem uma missa na Globo, que é logo cedo, não é isso? Padre Marcelo Rossi. Eu assistia todos os domingos com meu pai, quando eu era criança. E aí você olha para algumas pessoas ali, cada um tem a sua fé e cada um tem o seu estágio evolutivo. E vê as pessoas tão envolvidas com a missa, que choram, que estão com os olhos fechados, rezando, e você sente aquela energia. Aí não é o caso dessa casa, mas você chega em algumas casas espíritas e vê as pessoas nem aí. É como se estivesse em qualquer lugar. Daqui de onde eu estou vendo todo mundo olhando para mim. Todo mundo concentrado. Isso é ótimo. Sabe por quê? Se vocês conseguirem levar uma palavra do que eu falo aqui, está maravilhoso. Porque vocês são pontos de luz. Vocês vão influenciar as pessoas lá fora, a começar pelas suas famílias. Quem aqui não tem problema em sua família? Levanta a mão. Vocês têm problema na família? Sério? Pois é. Como é que você vai ajudar os seus familiares? Conhecimento. Então, se não tiver conhecimento nesse momento de transição planetária, onde cada vez mais a atmosfera está densa, os fluidos estão cada vez mais pesados, vai ser muito difícil resistir. Quem é médio, ostensivo, sabe o que eu estou falando. Como estão as sensações hoje em dia? Com nada você se irrita, você perde a paciência, você quer agredir o outro, você não tem tempo para ajudar o próximo, com a vida tão corrida. E aí desencarna e deixa tudo para trás. De que adianta? Pois é, quando João chega na casa daquele jovem, ele pede silêncio e que todos entrem em oração. Para quê? Para auxiliá-lo. Só abrindo mais um parênteses. Se algum dia vocês são os trabalhadores da última hora, não é isso? Ou alguém aqui não quer seguir o Cristo? Pois bem, todo mundo ficou em silêncio, então todo mundo concordou. Se um dia você estiver em sua casa e alguém lhe chamar para socorrer alguém, está em processo obsessivo, está mediunizado, como diz no popular, o que é que você tem que fazer ao chegar à casa dessa pessoa?
primeiramente, pedir silêncio. Segundo, eleva o pensamento ao alto e se vincula à sua casa espírita para que os benfeitores possam lhe auxiliar. E não vá com o pensamento de que, eu vou botar esse Satanás para correr, esse demônio para fugir. Não! O amigo espiritual é tão enfermo quanto a pessoa física. São nossos irmãos do mesmo jeito. Então nós temos que tratar sempre a todos com amor. Quando João vai tratar o jovem, ele entra em oração, relembra tudo o que aprendeu com o mestre, as curas que ele realizou e se entrega como um instrumento do Cristo. É tanto que o jovem é curado, mas ele diz, em miúdos, não fiz nada. O mestre é quem fez tudo. Aí o pai do jovem diz, peça o que quiser que eu vou lhe dar. Ele diz, eu não quero nada. Apenas que não saiam divulgando o que eu fiz. Não precisa. A verdadeira caridade é aquela que você faz de coração, não para se aparecer, não para mostrar que eu sou bom, não. Você faz porque é seu. Eu quero ajudar um animal de rua. Vai lá e ajuda. Eu quero ajudar uma pessoa necessitada. Vai lá e ajuda. Material ou moralmente. Nem todos têm condição de ajudar com dinheiro, com alimentos, com roupas, mas pode ajudar com uma prece. Em qualquer lugar, em qualquer momento. Porque uma prece é você dizer, meu pai, ajuda-o. Já fez uma prece. Simples. Se você não souber orar, Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final, capítulo das preces, ensina a fazer uma prece. Só que Kardec deixa bem claro, não há um modo correto ou errado de fazer uma prece. É só usar o sentimento. É só você deixar todo o amor que está adormecido em você sair. Foi isso que João fez quando curou o jovem, que dali em diante se tornou seu discípulo. Dali em diante passou a seguir Pai João. Tamanho o reconhecimento e a gratidão que ele tinha pelo apóstolo. Dali em diante, João ficou ainda mais conhecido. Até que chega um certo dia em que ele, sentindo que os seus dias aqui na terra estavam se esgotando, resolve marcar o que hoje para nós seremos uma palestra, uma fala na igreja de Éfeso. Pede para que todas as pessoas ficassem reunidas e atentas ao que ele iria falar. Então Pai João começa a dialogar com as pessoas que estavam atentas naquele momento. Todo mundo preocupado, por quê? Não era do feitio dele aparecer em público. Não era do feitio dele sair divulgando o que fazia. Por isso que chamou a atenção de inúmeras pessoas. Alguns ficaram em pé, porque não tinham onde sentar. Pessoas enfermas se acotovelavam nas portas, na esperança de que quando ele saísse, pudessem tocar nele. E aí ele começa a falar, começa a relembrar o vaso escolhido, Paulo de Tarso, e todas as suas lições enquanto encarnado. Porque João, ele fez algumas viagens ao lado de Paulo, para conhecer ainda mais os ensinos morais do Cristo. E aí ele começa a falar e lembra da lição de Paulo, quando diz, despertas, ó tu que dormes. Quantos de nós estamos dormindo? Não o sono físico, mas o sono espiritual. Quantos de nós não acordamos para a nossa tarefa na casa espírita? Quantas vezes chega o presidente ou a presidente e um trabalhador da casa diz, meu irmão, você está sendo convidado para fazer parte da nossa equipe, para trabalhar e servir as pessoas, não ser servido, servir. Se o mestre serviu, quem somos nós para querermos ser servidos? Não temos essa moral ainda, não temos esse merecimento. E aí a pessoa olha e diz, não estou preparado. Aí eu lhe pergunto, se a direção da casa recebeu o comunicado da direção espiritual, que é de quem parte o convite, para lhe convocar a trabalhar e servir o próximo, você acha que eles iriam errar se você está preparado ou não? Claro que não. Se o convite chegou, é porque você está pronto. Agora, você pode escolher seguir ou não o mestre, trabalhar ou não, mas não tente enganar sua consciência, porque não vai conseguir.
Livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis morais? Na consciência, ponto. Não tem erro. Então você sabe o que é certo e errado. Você sabe tudo o que pode fazer. Pode não ter a boa vontade, mas sabe. Então João chama a atenção de todos, porque ele sabia que estava próximo de desencarnar e que ao partir ficaria vago uma imensa coluna mestra de abnegação, de renúncia, de amor ao próximo. Quantas vezes esses trabalhadores que estão aqui voltam para casa, não a casa física, mas a casa espiritual. E muitos jovens ficam, vou ou não vou? Estou preparado ou não estou? Vá, se jogue. Quando o Dudu, que é o nosso coordenador lá em Frei Paulo, um carequinha lindo, que já esteve aqui com vocês, me convidou para participar da equipe mediúnica, às terças-feiras, foi eu e mais 4 pessoas. Aí ele olhou para mim, para as pessoas, e disse o seguinte: olha, nosso irmão lá dentro, que é o coordenador espiritual, irmão Miguel, está mandando um recadinho para vocês 5. Os 5, lá atrás, em outra encarnação, desviaram-se do caminho do Cristo. Ou seja, vocês eram seguidores e escolheram cair fora, deixar o trabalho. Agora, estão tendo a oportunidade de se reencontrarem e seguirem mais uma vez o Mestre. Se quiserem, vamos. Se não, pode ficar aí mesmo. Nós fomos, claro. Um pouquinho de medo no início, mas fomos. É normal. Aí quantos de nós perdemos essa oportunidade maravilhosa? Não percam. Porque ao desencarnar, você vai pedir para voltar e fazer o que teve a chance e não conseguiu fazer. E aí João começa a dissertar e vem a lembrança de Maria de Nazaré em sua mente. Quando ele começa a vislumbrar que realmente, não só Maria, como Tiago, seu irmão, como Pedro e Paulo estavam com ele no ambiente. E aí ele lembra da lição que o Cristo passou para ele no madeiro, para ele cuidar do símbolo de todas as mães, para ele se devotar à causa e se entregar sem medo nenhum, porque o Cristo sempre estaria ao seu lado. Quando ele termina a sua fala, ele vai para a sua casinha, ali mesmo em Éfeso. É auxiliado por inúmeras pessoas físicas e também pelos amigos espirituais, que começavam o processo de desencarnação. Só que João, tamanho o seu conhecimento e merecimento, não precisou que ninguém o auxiliasse na desvinculação do corpo físico. Todos nós, ao desencarnarmos, a menos que haja aqui alguém muito evoluído, se houver, me passa o WhatsApp para a gente virar amigo agora mesmo, eu quero receber alguns ensinamentos seus, vai precisar de ajuda ao desencarnar. Para quê? Seu espírito, que é você não é isso aqui, ó. Você é um espírito, energia pura. Seu espírito, que é você, está vinculado a essa matéria. Entre eles dois, há algo chamado de perispírito. Quando você vê entre um fantasma, o fantasma não existe, na Meca e os espíritos, você está vendo o perispírito, a forma dele, você não está vendo o espírito em si. E há outros corpos, como o duplo etérico, corpo mental e por aí vai. Falam-se em 7 pelo menos. E aí, há uma vinculação por laços fluídicos. Quem é médio vidente poder ver um laço prateado, dourado, ligando você ao seu corpo, por exemplo. Você está dormindo lá, seu corpo na sua cama, à noite, e você sai, você não fica dormindo. E vocês estão ligados por esse laço fluídico. Quem gosta, por exemplo, de trabalhar à noite, vai trabalhar. Quem gosta de estudar, vem para a casa espírita estudar. Quem gosta de perder tempo nas ruas, vai rodar nas ruas, ficar perambulando, e por aí vai. São as suas afinidades. E aí João começa, pouco a pouco, a se libertar do corpo. Rapidamente, ele se refaz, fica consciente e vê ao seu redor os seus pais carnais, Zebedeu e Salomé. Aí começa a abraçar um a um. Perdão. Logo em seguida, os companheiros do colégio apostolado chegam para saudá-lo. Maria fica na sua frente, mais bela do que nunca. Ele se ajoelha na frente dela, pede a sua bênção em forma de respeito,
Logo depois, vem o Cristo. Quando ele faz menção de se ajoelhar, o Cristo ergue ele. Porque aquele que é verdadeiramente humilde, não rebaixa ninguém, nem se eleva perante ninguém. Ele faz questão de mostrar que todos somos iguais, que todos nascemos simples e ignorantes, que todos vão desencarnar, que perante o alto, o que vai nos distinguir são nossos valores morais, só isso. Tudo o que for físico vai ficar para trás. Então não dê tanta importância ao que é material. Cuide, claro, cuide da sua casa, do seu carro, da sua família material, da sua conta bancária, mas não seja escravo do dinheiro nem de nada material. Comande-os, não seja comandado. E aí quando João olha o mestre sorri para ele e diz: seja bem-vindo, meu irmão. Você cumpriu a sua missão. Quem dera todos nós retornássemos ao mundo espiritual dessa forma, com a missão verdadeiramente cumprida. Porque todos aqueles que fazem a sua parte são recebidos pelo Mestre, sem exceção. O Cristo, ele preside a tudo e a todos, claro, com o nosso Pai acima dele. Mas ele e o Pai são um só, como ele próprio falou, estão interligados. Então ele olha por todos nós o tempo inteiro, nós que não percebemos. E outra, não queiramos medir a grandeza dele através de nós, pela nossa régua, não vai dar certo. Você é imperfeito, ele já atingiu a perfeição moral. Perante o alto, relativo, claro, mas perante nós, já está no último degrau. Ele venceu o mundo e os valores... A tosse está me pegando. E os valores do mundo, nós ainda não. Então, na dúvida, confia nele. Se joga nos braços dele e não duvida. Você vai conseguir. Agora, se sua fé for meia boca, vai ser mais difícil. Não porque não terá assistência, não. Mas porque você próprio está colocando barreiras para conseguir alcançar o que você quer. Muitos de nós, quando temos algo em mente, já começamos a dizer: não vou conseguir, não tenho capacidade. Você próprio está se limitando. Você não tem ideia do que pode realizar. Sois deuses, farão o que eu faço e muito mais. Foi o Cristo que falou, não fui eu. Então eu prefiro confiar em tudo que ele disse e viveu, porque vale a pena. Mas como esses seres de grande envergadura não podem ficar sem trabalhar, lembra do ancião lá no início da história? Pois é, quando nós atingirmos um patamar espiritual, o nosso maior desejo será trabalhar, servir ao próximo. Nós não iremos ficar parados em instante algum, porque você quer sempre ajudar, ser útil, demonstrar o seu amor. E aí, no meio de uma época turbulenta, reencarna na Itália um sol chamado o Sol de Assis, que nada mais é do que o nosso velho e bom João Evangelista. Ele vem numa nova roupagem, com o mesmo nome que recebeu lá atrás dos soldados romanos, Francisco. Agora, em uma família fisicamente rica, mais uma vez, com condições para bancá-lo. Mas quando chega o chamado do Cristo, é irresistível. Ele ouve uma voz falando em sua mente: Francisco, ergue a minha igreja. Aí Francisco vai e ergue uma igreja de pedras. Passa-se um tempo e o Cristo: Francisco, ergue a minha igreja. Eu disse: não já tem uma aqui, rapaz, quer outra? Eu ergo. Aí o Cristo disse: não, Francisco, você não entendeu. A igreja que eu quero edificar é em seu coração e de todos os nossos irmãos. Não é nada físico. Tudo que é material perece um dia. O que é espiritual, não, é eterno, jamais se perde. Então erga a minha igreja. É quando Francisco abandona tudo o que é material e se dedica ao Cristo, disseminando o amor, sendo o sol de Assis que nós conhecemos até hoje.
cuidando de todos os pobres e deserdados, sendo protetor dos animais, influenciando grandes espíritos que haviam reencarnado na época, como Joana de Ângeles, que ao lado de Francisco foi sua discípula e seguiu o mestre, sendo morta na fogueira da Inquisição, porque havia dito que não renegaria o Cristo. E nós deveríamos fazer a mesma coisa. Quantas encarnações nós já perdemos e quantas iremos perder para acordarmos espiritualmente e seguirmos, em definitivo, o Cristo? Vou deixar uma pergunta para cada um de vocês, porque meu tempo está encerrando, e eu sei que vocês não querem ficar aqui a noite toda me ouvindo, porque daqui a pouco começa a Dona do Pedaço, não é isso? Vocês gostam de novela? Pois é. Tem umas pessoas da minha família que dizem o seguinte: Eliosmar, você disse que não assiste novela, mas sabe tudo o que acontece. Eu disse: tem internet para isso. Eu gosto de pesquisar. De vez em quando é bom ter algumas coisinhas. Mas brincadeiras à parte, novela ensina algumas coisas interessantes. Principalmente o que não deve ser feito. Então, se vocês assistem, não tem problema. Mas saibam separar o joio do trigo. Tá certo? E antes de eu esquecer, quarta-feira não esqueçam de torcer para o Mengão, tá certo? Nada contra, mas nosso time de coração. A pergunta é a seguinte, e cada um de vocês vai responder intimamente, não precisa falar em voz alta. Para você, quando nasceu Jesus? O Natal está chegando, nós comemoramos seu nascimento, e eu deixo para cada um de vocês, quando o Cristo verdadeiramente nasceu? Cada um reflita. Para encerrar, eu gostaria de encerrar com uma música que é um verdadeiro poema. Não foi feito por ele, mas por um frade, que dedicou ao mestre de Assis. E aí, como minha voz já está um pouquinho cansada, eu queria a ajuda de vocês. Eu falo a primeira parte, vocês a segunda parte, combinado? Vixe, está tão frouxo, tão devagar. Vamos melhorar a proposta. Um dia a menos no umbral, para quem for passar por lá. Eu quero, porque toda precaução é boa, não é verdade? Não sei se eu estou fazendo um trabalho bem feito, então, na dúvida, um dia a menos lá. Oração de São Francisco de Assis, diz assim: onde houver ódio, onde houver ofensa, onde houver discórdia, onde houver dúvidas, onde houver erro, onde houver desespero, onde houver tristeza, onde houver trevas, todos comigo. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender, amar, pois é dando, é perdoando e é morrendo. Esse é o nosso João, esse é o nosso Francisco e tantas outras encarnações que vão ficar para um dia vindouro. E para encerrar verdadeiramente, liberar vocês, quero fazer um convite, posso? Nós estamos com um grupo lá em Frepal de estudos, que é nômade. Nós, uma vez ao mês, aos domingos, escolhemos um mês específico, domingo de manhã, para estudarmos um tema proposto da doutrina espírita. Esse mês, o encontro será aqui no Amor e Luz, das 9 às 11 da manhã, próximo domingo agora. O tema é mediunidade, o expositor facilitador é Eduardo. E aí nós vamos estudar de forma aprofundada, nunca termina o tema, nenhum só encontro, pelo contrário, são vários. É bom, é aprofundado, é de graça, quem quiser participar fica à vontade. E eu convido a vocês, aqueles que puderem ir, claro. Tem alguma atividade aqui domingo? Não, né? Então, olha, vocês podem ir. Por quê? Porque a forma de você se educar mediunicamente é muito importante. Ou você é médio ostensivo, ou no mínimo tem sensibilidade. E há muitos irmãos necessitados que muitas vezes não são auxiliados porque nós não sabemos o meio correto de ajudá-los. Então é uma grande oportunidade para todos nós. Quem puder, vá. E porventura, eu sei que algumas pessoas pensaram exatamente isso. Calma, não estou lendo o pensamento de vocês. É só uma intuição.
Ah, mas domingo eu tenho que fazer o almoço. Domingo é dia de ficar em família. Lembram da passagem do Cristo no povoado? Chega na casa de duas irmãs, Marta e Maria. E aí, o que é que Marta escolhe? Quem lembra? Fazer o almoço. E Maria? Ouvir os ensinos do mestre. Marta vem e diz: mestre, manda que ela vá me ajudar na cozinha. Ele diz: ela escolheu a melhor parte. Dá tempo, é rapidinho. Sabe por quê? Você não sabe se vai chegar sequer a domingo. E aí? Outra pessoa vai fazer o seu almoço. Outra pessoa vai lavar a roupa. Outra pessoa vai cuidar do seu filho, que está como seu filho, não é seu, é do alto. Muita paz, muita luz. Se eu não desencarnar, eu volto em breve. Até mais. Liasma, o cantinho agradece. Volte mais vezes, viu? É sempre bom quando relata do Evangelho, né? Então, gente, vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, mais uma noite, aprendendo mais um pouquinho dos ensinamentos do Cristo, né? E vou convidar todos para que juntos façamos a oração que o nosso irmão maior nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Então, gente, eu queria fazer um pedido para todos, porque assim, é difícil pedir de um por um. Então, eu falei com o Júnior para falar aqui, porque todos vão ouvir. É uma senhora que ela está necessitada do sangue B negativo. É um sangue, segundo os médicos, muito difícil. Ela está há 8 dias internada aqui no hospital. Então, assim, se alguém aqui tiver esse sangue e queira fazer essa doação para ajudar essa senhora, ela se encontra aqui. O nome dela é Josilva Maria da Silva. É a única pessoa que está aí que precisa desse sangue. Entendeu? Porque se eu não conheço doadores, mas a gente junto sempre, alguém conhece alguém, vai passando para a gente poder ajudar essa senhora. Ok? E que Jesus abençoe a todos, viu?